Cumprimento os irmãos ao pastor. Amém. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Salmo capítulo 30. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Salmos, capítulo número 30. Deus é fiel. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Igreja Sessão. A Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro lindo. E como a própria palavra diz dela, ela é viva. Meu Deus. Ela é maravilhosa porque quando nós vemos o sofrimento das pessoas, dos homens, de Deus, que a Bíblia conta a sua história, muitas vezes nós não passamos as mesmas provas que eles passam, mas às vezes sofremos a mesma pressão, a mesma pressão vem sobre as nossas vidas que essas provas causam. Deus é fiel. Por isso nós identificamos tanto com o sofrimento desses homens. E nós sabemos de uma coisa, que se como eles nós sofremos, e se nós aprendermos com o exemplo de fé que eles tiveram, se nós perseverarmos como eles perseveram, podemos ter a certeza que nós alcançaremos a nossa bênção, aquilo que esperamos, como eles alcançaram o Senhor. O versículo 5 é muito conhecido de todos os irmãos, né? Ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quem escreveu esse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, mas isso fala muito da experiência da vida dele, de Davi. Davi, ele foi um homem que desde o começo foi muito provado, desde a unção dele. Nós não sabemos o motivo, mas no dia em que Samuel chegou na casa de Jessé e disse que dali haveria de ungir um dos filhos dele para rei sobre Israel, ele nem na casa estava. Nós não sabemos se o pai dele pensava não ser ele. Nós não sabemos se ele mesmo, olhando para si, falava: não sou eu, os meus irmãos são melhor que eu. Nós não sabemos o que aconteceu, mas ele não estava. Mas a palavra do Senhor diz que até que o momento que ele não chegou ali, não se assentaram para. Amém, glória a Deus. Os irmãos conhecem bem essa história. Deus, ele começa, irmãos, a exaltar a vida de Davi ali. Deus unge ele entre os irmãos dele, os irmãos conhecem. E mesmo com aquela unção, irmãos, mesmo ele sabendo que Deus estava escolhendo ele, aquele menino, mesmo assim não deixaram de persegui-lo, não deixaram de desprezá-lo. Nós sabemos que quando ele desce para a batalha, porque o seu pai pediu que ele levasse alimento lá, os irmãos dele dizem que ele desceu até ali por causa da maldade do coração dele, porque queria ver a batalha. É verdade. Julgavam ele dessa maneira, odiavam ele assim. Desde o princípio, no momento que ele recebeu a unção, ele foi muito perseguido. Nós sabemos que Saul, irmãos, pelo cântico de algumas mulheres, surgiu no coração de Saul a inveja contra Davi. Daquele momento ele entendeu. Deus já havia dito para ele que o havia rejeitado e encontrado alguém segundo o coração dele. Ele começou a perceber então que era aquele menino ali que Deus tinha escolhido. Afinal de contas, por causa de uma batalha em que Saul havia sido um covarde, não tinha tido coragem de encarar o inimigo, ele teve que se tirar as suas roupas de batalha. Um homem de guerra, um rei, tirar a sua própria roupa e dar para um menino, para um jovem, para um moço. Aquilo, acredito eu, foi muito humilhante para Saul, e ele começou a entender então que Davi era escolhido por
Deus. É verdade. Glória Nós a Deus. sabemos que ele perseguiu Davi de todas as formas. Certa vez ele pega 3.000 homens para perseguir Davi. A Bíblia diz que Davi estava num lado do monte, enquanto todo o outro exército de Saul estava do outro lado do monte. Acredito que daí Davi escreve o Salmo 121. Amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas o Espírito Santo sempre confortava o coração dele, ele sabia que de Deus vinha o socorro. Amém. Glória a Deus. Davi, durante esse tempo, ele não tinha um lugar para se esconder, ele vivia dentro de cavernas, em lugares assim, era perseguido. Só que é lindo, irmão, você ver ele dizer que Deus era o refúgio e a fortaleza dele. Ele não tinha um palácio, uma fortaleza para entrar dentro, mas ele confiava que Deus era a fortaleza dele. A fortaleza muitas vezes era um lugar quase que impossível de se entrar. No caso de Davi era impossível, porque era impossível passar por Deus para tocar em Davi. Amém. Ele tinha essa confiança, irmão. Mesmo que ele não tivesse um lugar para se esconder. Amém. Deus era o refúgio dele, Deus era a fortaleza. Glória a Deus. Ele confiava em Deus para tudo. Deus. Nós sabemos que ele nunca retribuiu a Saul o que Saul havia feito por ele. É verdade. Uma das vezes ele toca em Saul, ele corta a orla das vestes de Saul. Mas a Bíblia diz que após isso ele chora amargamente. Nós às vezes não entendemos bem, talvez um dos irmãos entenda mais bem isso, mas eu acredito que a orla dos vestidos significava unção sobre a vida dele. Davi estava como dizendo, eu não fiz nada para você, foi Deus quem te rejeitou. É verdade. Foi Deus quem passou de você isso. Mas após ele tentar dizer isso para Saul, ele chora amargamente por ter feito isso. Aleluia. Davi ele foi perseguido assim até que ele recebe o reino dele. Glória a Deus. Até que há unção na vida dele, até que ele recebe o reino de Israel para reinar sobre ele, até que Deus cumpre na vida dele aquilo que Deus tinha chamado. Deus foi preparando ele, parte por parte. Nós sabemos disso, uma vez já nós ouvimos uma pregação a respeito disso, muito bela, a respeito das 3 missões de Davi. Mas a Bíblia diz que ele só entendeu que Deus já tinha entregado o reino na mão dele quando Irão, rei de Tiro, lhe dá madeira para construir a sua casa. Meu Deus. Naquele momento ele entende que Deus estava confirmando, Glória a Deus. entregando o reino na mão dele. Amém. Graças a Deus. Quando hoje de manhã eu li a respeito disso, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo já há uns 5 anos atrás. Amém. Eu trabalhava junto com 2 jovens, 2 crentes, irmãos. 2 pessoas que viviam falando da Bíblia. As pessoas viviam falando, até mesmo as pessoas crentes que trabalhavam junto com nós, diziam que eles eram fanáticos de tanto falar da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Nós sentávamos muito para conversar da Bíblia, e uma vez nós conversamos da Bíblia, eu falei algo para ele, que eu já nem me lembro mais o que foi. Ele falou assim, Rafael, você prega na igreja? Eu falei, não prego. Ele falou assim, mas sabe de uma coisa, por essa palavra que você falou agora, entenda uma coisa, Deus está te preparando para pregar. Quando você começa a receber palavras assim, se prepara, porque Deus vai te chamar para pregar. Amém. Glória a Deus. Eu até hoje ainda tenho que aprender a pregar, né? Mas Amém. eu creio nisso. Quando eu li essa palavra, hoje pela manhã, eu me lembrei disso. Glória a Deus. E digo para você, irmão, que pelas coisas que acontecem na sua vida, pelas coisas que você vê, dá para você perceber. É verdade. Dá para você perceber que está chegando a hora de Deus cumprir na sua vida. Santo é o nome do Senhor. Até logo que veio isso no meu coração, eu me lembrei do grupo El Shaddai. E Amém. pelo que você começa a ver, saiba que Deus Amém. está próximo, o momento de Deus, tudo que Ele tem a respeito disso. Glória a Deus. Quando ele recebeu a madeira daquilo lá, ele compreendeu. Ele falou, Deus está confirmando o reino na minha mão. Glória a Deus. Muitas vezes as coisas começam a acontecer de uma maneira estranha, diferente, mas saiba, Deus ele confirma as coisas desse jeito. Quando Deus ele quer fazer, irmãos, ele não precisa de que nós tenhamos os meios. Não são meios nossos, os caminhos eles são de Deus. Nós só precisamos confiar em Deus, irmãos, como Davi confiava. Glória a Deus. Mesmo depois, irmãos, que nós alcançarmos de Deus, talvez tudo aquilo que o Senhor disse a nosso respeito, nós nunca devemos parar de vigiar. Por um momento que Davi deixou de vigiar, nós sabemos que ele caiu.
E a prova que veio a Davi depois disso foi por causa do pecado dele. Nunca, irmão, se considere forte demais. Nesse mesmo salmo, ele diz que quando ele se considerou forte, irmão, meu Deus, tu és santo, Jesus. Fiel. Ele se considerou forte, ele viu, ele entendeu, irmão, que ele não era isso. Que ele não tinha força, irmãos, para confiar nele mesmo. Você precisa, todo momento da tua vida, confiar em Deus. Glória a Deus. Nunca achar que está ficando forte, irmãos. Meu Deus, meu Pai, tu és santo. Nós não devemos achar que somos fortes. É verdade. Porque na verdade, quando consideramos que estamos fortes, é aí, irmãos, que nós estamos fracos. Meu Deus. Quando nós passamos a confiar em nós mesmos, irmãos, você sabe que após isso vem a sua queda, a minha queda. Porque nós mesmos, irmãos, nós sem a graça de Deus na vida, nós não podemos fazer absolutamente nada. É verdade. Se nós começarmos a confiar em nós, irmãos, nas nossas forças e deixar o favor de Deus de lado, nós vamos cair. Glória a Deus. Davi, irmãos, nunca atribuiu a Deus nenhuma, assim como Jó nunca atribuiu, Davi também nunca atribuiu a Deus nada das coisas que aconteceram com ele. Então, irmãos, tomem bastante cuidado. Às vezes nós passamos por prova, cuidado para não atribuir a Deus o que acontece. Muitas vezes nós achamos que algo é o melhor para nós, achamos que talvez nós pensamos que até mesmo aquilo lá é o que Deus quer para a gente. E após não recebermos, nós começamos a culpar a Deus, irmãos, por todas essas coisas. Deus é fiel. Existiu uma mulher, o nome dela era Ana, os irmãos conhecem a história, ela era casada com Eucana. Eucana tinha mais uma mulher na mente dela, que essa mulher era Penina. A Bíblia diz que Penina gerava filhos, mas Ana não gerava. Ana tinha o seu ventre cerrado por Deus, a Bíblia diz. Amém, Jesus. E certa vez eu falei, Deus, mas por que todas as mulheres da Bíblia eram estéreis das histórias ali? Sara era, Raquel era, Rebeca era. Se você acompanhar a história, você vai ver que todas elas eram. Era algo, irmãos, a resposta era algo tão clara, mas que eu ainda não tinha visto. O Senhor me levou a Paulo. Paulo diz assim, Deus ele escolhe as coisas vis, as desprezíveis, para confundir a graça. Deus ele nunca usou nada, irmãos, que confiava em si mesmo, que tinha força por si mesmo. Mas ele escolheu sempre as coisas desprezíveis, para nelas mostrar o seu poder, revelar o seu poder. E assim era Penina. Penina, por gerar filho, a Bíblia diz que todas as vezes que eles subiam a Siló para sacrificar ao Senhor, Penina irritava a Ana. O irritar aqui, irmãos, é provocar. O irritar aqui é você saber que algo vai machucar o íntimo da pessoa, algo, e fazer isso. Você sabe que algo vai tocar no mais íntimo daquela pessoa e entristecer ela. Isso era o provocar. A Penina sabia que o que mais Ana desejava era ter um filho. E não tinha, e não poderia ter se não fosse por Deus. Então todas as vezes ela começava a provocar, a irritar a Ana. Ana não fazia nada além de chorar, deixar a sua parte do sacrifício sem comer. Apenas chorava. Cuidado, irmãos, para você nunca fazer isso. Nós convivemos junto, às vezes nós sabemos o que machuca um ou outro, nós nos conhecemos. Penina conhecia Ana. Cuidado para nenhum momento você machucar essa pessoa. Muitas pessoas não tomam o mesmo caminho que Ana tomou. Glória a Deus. Ana, irmãos, quando ela estava em profunda tristeza, em profunda aflição, ela procurou o auxílio do Senhor. A Bíblia diz que ela foi até o tabernáculo para orar. Mas muitos, irmãos, quando começa a acontecer isso, caem. Muitos não têm a força de estar em pé, de permanecer de pé, como Ana fazia. Deus até aquele momento não tinha dado um filho para Ana. Amém, glória a Jesus. E por isso Penina se gloriava. Talvez se Deus tivesse dado antes aquele filho para Ana, talvez Ana mesmo pensava consigo, quando Deus me der um filho, eu vou esfregar ele na tua cara. Amém. Mas primeiro Ana, ela teve que aprender. Teve que aprender muito. Aí quando ela aprendeu, irmão, quando em profunda aflição ela vai até Deus,
A Bíblia diz que as palavras nem saíam da boca dela. Ela não tinha forças para falar, mas Deus conhecia o coração dela. Glória a Deus Deus. sabia o que se passava, Deus sabia de tudo. De todas as coisas Deus conhecia. É, graças a Deus. E Ele prova isso para Ana porque ela recebe Deus. A Bíblia diz que ela sai da presença do Senhor confortada já. Ela se Glória a alimenta, Deus. volta para sua casa. E ela consegue engravidar e ter esse filho. Quando Ana teve esse filho por causa do sofrimento, irmãos, que ela passou, a Bíblia não diz isso. Pelo sofrimento que ela passou, acredito eu que ela nunca tentou provocar. Nunca mais tentou provocar a Penina. Ela podia ter dito a Penina, está aqui, meu filho. Mas ela nunca fez isso. Ela sabia o que ela tinha passado, ela sabia o que ela tinha sofrido e ela não queria aquilo para mais ninguém. É, glória a Deus. Você muitas vezes sabe a dor que você já passou. Não queira isso para mais ninguém. É fiel e verdadeiro. Não se alegre, irmãos. Muitas vezes pela desgraça da vida de outra pessoa. Deus é fiel e verdadeiro. Ana, Santo. é lindo que Ana não via nada em si mesmo para... Ana, o que ela mais queria, ela não tinha. A honra de uma mulher, irmãos, naquela época era ter filho, e filho homem. Ana nem podia gerar filho. Para ela mesma, ela era um nada, ela não tinha nada para oferecer para o marido dela. Mas Penina vinha algo nela para competir contra ela. A Bíblia chama Penina de competidora, sou competidora. Amém. Ela via em Ana um motivo para competir, talvez o amor do marido, o amor que ela não tinha. Meu Deus. Nós recebemos, irmãos, o amor de Deus não por fazer algo bom, É, não glória por a Deus. louvar de maneira bonita e bela. Não é por isso, irmão. Mas sim pela forma como nós fazemos para Deus. É assim que nós recebemos do Senhor, irmãos. Glória a Deus. É isso que agrada ao Senhor, quando nós fazemos para Ele de coração. Deus é santo. Penina, irmãos, devia ter pensado que Ana estava sofrendo, pensado que Ana sentia dor, podia ter estado ao lado dela para ajudar, mas muito ao contrário disso, sempre procurava irritar. Que Deus, irmãos, Ele viu isso. O Senhor, Ele viu isso e a Bíblia diz que Ele concede para mim o seu filho. Ana, quando recebe aquele filho, a Bíblia diz que ela consagra ele ao Senhor. Glória a Deus. Todas as coisas que eu, irmãos, e você recebemos, tem que ser para a glória do Senhor, não Glória para a nós. Deus. É para a glória dele, irmãos, e não para nós. Os dons, os talentos, todas as coisas é para a glória do Senhor. Glória a Deus. Se Ana tivesse recebido antes, ela não teria consagrado a vida de Samuel ao Senhor. Bendito és tu. Mas após todo aquele sofrimento, ela consagrou. Glória a Ela Deus. entendeu, irmãos, quem era Deus na vida dela, o quanto ela precisava de Deus. Ela entendeu que quem deu aquele filho para ela foi o Senhor, era a impossibilidade de Deus. Sim, santo és tu. E Deus deu aquele filho para ela, ela consagrou ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós, irmãos, muitas vezes nós não recebemos do Senhor o que nós pedimos, porque nós pedimos, como a Bíblia diz, para gastar com os nossos deleites. Não é para a glória do Senhor. Verdade. Glória a Deus. Nós pedimos muitas vezes para ser melhor que o irmão. Nós pedimos uma voz, às vezes, para ser melhor que o outro. E Deus, irmãos, não é dessas coisas que Ele se agrada. Não é disso. Após, irmãos, ela consagrar o seu filho ao Senhor, era cumprir aquele voto, que era um voto até muito difícil, irmãos, de se cumprir. Por isso que você deve ter muito cuidado, irmãos, ao cumprir votos ao Senhor. A Bíblia diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. O Senhor, Ele ouve o que você diz, irmãos, e Ele não brinca, Ele não é Deus de brincadeira. Não vota não, irmão, se não for para você cumprir depois. Ana, após ficar mais ou menos 3 anos com Samuel, ela teve que levar ele e deixar. Ela ia ficar longe, veria ele uma vez por ano novamente. Era algo muito difícil, mas ela fez para a glória de Deus. E por ela ter cumprido a Deus, irmãos, o voto dela, a Bíblia diz que ela teve mais 5 filhos. 3 filhos e 2 meninas, 2 filhas. Quando, irmãos, o que nós recebemos de Deus? A Bíblia conta a palavra, irmãos, dos talentos. A Bíblia diz que Deus
Deus deu talentos a cada um segundo a capacidade dele. Meu Deus. E cada um deles, irmão, foi atrás de multiplicar, de ganhar com aqueles talentos. Se você tem um talento, irmãos, e você quer privilegiar outros, use o que você tem para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém. Usa o que você tem, irmãos, para a glória dele, para a honra dele, para que as pessoas conheçam quem o Senhor é. Nós não sabemos o que poderia ter acontecido, irmãos, se Ana não leva Samuel até ao tabernáculo, se ela não cumpre os seus votos. Deus é santo para sempre. Seria talvez, vamos dizer assim, um talento enterrado. Aleluia, Jesus. Saiba de uma coisa, irmãos. Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles procuram os fiéis da terra. Amém. Para se mostrar forte para ele. Glória a Se Deus. você tem um sentimento sincero com o Senhor, Deus, ele precisava de um homem. Precisava em partes, né, irmãos? Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus, ele tinha que usar um homem para mudar aquela situação. Deus é fiel. E simplesmente ele encontrou em Ana, irmãos, alguém que estava oferecendo para ele o seu melhor. Ofereça a Deus o seu melhor. Amém, glória a Deus. Deus, ele procura homens que estão fazendo isso, procurando dar a Deus o melhor. Se você quer ser um escolhido por Deus, irmãos, Glória a Deus. faça isso, dê sempre o seu melhor para Deus. Dê sempre o seu melhor para o Senhor. Os olhos do Senhor vai te encontrar. Glória a No Deus. momento certo, se você estiver honrando Ele, irmãos, com as suas atitudes, com a sua maneira de viver, Ei. o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te ver, Ele vai te encontrar. Ele vai levantar a sua vida. Espírito Santo. Da mesma maneira que Ele encontrou em Ana, irmãos, alguém para ser usado por Ele. Nós sabemos que a vida daquele homem, irmãos, Samuel, o filho de Ana, mudou toda a história de Israel. Mudou toda a história de Israel. Você, irmãos, se você der lugar para Deus na sua vida, você pode mudar a história da sua casa, da sua família. Aleluia. Você pode mudar, irmãos, a história das pessoas que rodeiam você no serviço. Há poucos dias, irmãos, eu vi a oração de um homem que ele não se conformava em as pessoas que rodearam e ele não serem salvos. Ele não se conformava se alguém estivesse ao lado dele e não fosse salvo. Se ele perdesse aquela pessoa sem ela ser salva. Nós muitas vezes nem se importamos com essas coisas. Nem se importamos com isso. As pessoas entram na nossa vida e saem. Nós nunca falamos nada. Nunca mostramos nada de Jesus para essa pessoa. Esse homem não se conformava. Ele dizia: Deus, não tira ele da minha vida perto, e o Senhor vai salvar ele. Era quase uma perseguição que ele fazia às pessoas que estavam em volta dele. Mas por amor a elas, por um amor sincero a elas. Ore a Deus, irmãos, pelas pessoas que te rodeiam você. Existem muitas pessoas no mundo, irmãos, precisando ser salvas. Se nós se preocuparmos com as pessoas, irmãos, que estão do nosso lado e necessitam ser, isso pode mudar. Às vezes nós se preocupamos com coisas que estão tão longe e deixamos de lado as que estão ao nosso alcance. Queremos tanta coisa de Deus e não fazemos aquilo que está na nossa mão para fazer na hora. Se preocupe, irmãos, pelas pessoas que te rodeiam, seja onde for. Chore por elas, ore por elas, se preocupe com elas. Que elas possam encontrar um amor verdadeiro em você, o amor de Deus em você. Confie em Deus sempre, irmão. Saiba de uma coisa: se você quer ser encontrado por Deus, irmãos, faça as coisas para a glória dele. Ponha Ele em primeiro lugar na sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos fazendo as coisas para Deus, mas é para nós mesmos. Muitas vezes eu prego, em vez de querer a glória para Deus, estou tentando chamar a glória para mim mesmo. Assim em todas as coisas. Mas que nós possamos, irmãos, preocupar sempre com a glória de Deus. E se você, irmão, está passando por uma luta, saiba que é só um momento.
A noite ela não dura para sempre. É isso que Davi quis passar. Você não vai passar a sua vida inteira sofrendo, não. Deus não criou ninguém para passar a vida inteira sofrendo, não. Amém. Deus, Ele se alegra em ver, irmãos, você feliz. Glória a Deus. Saiba que sua noite na sua vida vai passar. Amém. O dia vai chegar, o momento que você sorrir vai chegar. Confia em Deus. Confia em Deus, espera nele, não abandona ele, não. Que a sua luta te aproxime de Deus ao invés de afastar. Glória a Deus. As pessoas que mais conheceram Deus na sua vida foram aquelas que mais sofreram. Aquelas que o sofrimento aproximaram elas de Deus. Então aproveite, irmãos, esse momento vivo e se aproxime do Senhor. Aleluia. Deixa Deus te envolver, porque quando você ora a Deus, irmãos, quando tem algo te afligindo, você ora a Deus, você sente Ele te envolver na presença dEle. Aleluia, Jesus. A luta vai passar. Cantares de Salomão, capítulo 2, a Solamita diz assim: o meu amado disse, passou o inverno, acabou, cessou a chuva. Ela disse que o tempo de chegar, de cantar, chegou. O sofrimento ele não dura para sempre. Se você está passando por uma luta, por um problema difícil, saiba, ele vai terminar. Fica firme com o Senhor Jesus. Faça como Ana, se aproxime de Deus ao invés de se afastar dele. Ana podia culpar Deus por não ter filhos e tantas coisas, mas ela nunca fez isso. Nunca fez isso, nunca culpou o marido dela pelas atitudes que ele tomou, atitudes que não eram erradas naquele tempo. Mas ela sempre esperou em Deus e ela alcançou. Espere em Deus, Ele vai mudar a sua vida. A noite não dura para sempre, mas a noite vai passar. A noite é um momento que quem está passando por tribulação ou aflição é mais, parece que preso a isso. Momento que uma pessoa que está passando por provas mais chora durante a noite. Parece que durante a noite cai tudo isso sobre os ombros. Talvez você esteja passando agora por esse momento mais difícil da sua vida. Mas a noite ela vai terminar e Deus vai te fazer sorrir. Vai fazer sorrir. Se aproxime de Deus, irmãos, o máximo que você puder. E faça tudo para a glória dele. Em nome santo de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade.